Eu participei na quinta-feira da 35ª edição da Bienal Internacional de Artes Plásticas de São Paulo, que está sendo realizada do mês de setembro vai até o mês de dezembro, no pavilhão Titilo Matarazzo, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Essa Bienal que acontece é uma feira que acontece de 2 em 2 anos. E este ano ela vem com o tema Coreografia do Impossível, onde é apresentada as obras de arte dos mais importantes artistas plásticos do mundo. Aí algumas esculturas já no saguão de entrada do, do piso térreo do edifício Matarazzo. Aí algumas esculturas também com movimento. É um grande evento que é distribuído neste prédio, de 3 pavimentos, né? Tem o pavimento térreo, o que é o piso principal, e depois tem o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Essas obras são esculturas, pinturas, que são distribuídas nesses 3 pavimentos da exposição. Aí uma primeira escultura é uma instalação de um artista que está apresentando a degradação do meio ambiente. Tem muita coisa de natureza morta aí, motosserra, algumas esculturas compostas por esses elementos. É uma das uma das instalações mais importantes dessa edição da Bienal. Que a minha primeira Bienal foi no ano 2000, que estava sendo uma representação da arte brasileira, pois era a Bienal dos 500 anos do Brasil. E nesse ano vim fazer uma visita. Isso depois de 23 anos da minha primeira Bienal. Depois andei participando de mais algumas, mas fazia algum tempo que eu já não vinha. E esse ano tá muito interessante, que eu encontrei uma geração de estudantes, de pessoas que estão visitando a Bienal, que na época que eu participei da minha primeira não tinham nem nascido. E hoje em dia estão aí conhecendo esse grande evento do calendário de São Paulo, das artes plásticas, né, do Brasil também. Esse prédio, edifício pavilhão de exposições do MAC, ele é parte do Museu de Arte Contemporânea, o MAC, da USP. E foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. É uma das obras do Niemeyer em São Paulo, né? Tem aí uma marca registrada do arquiteto Oscar Niemeyer, que são os pilotes, são essas colunas que não tem capitéis, elas são colunas que são só um tubo ligando o piso na laje. Algumas delas ali na rampa de subida pro saguão de cima. Aí, ó, elas não têm capitéis, aquela parte que tem nas colunas gregas, nas colunas romanas, as partes de cima e de baixo, assim, entre a ponta da coluna e a laje, ela não tem. Essa coluna do Niemeyer, ela só a parte daquele tubo mesmo, liso, e é um elemento muito usado na arquitetura do Niemeyer, arquitetura moderna,
que ele trouxe para o Brasil, que foi, que foi desenvolvida pelo arquiteto Le Corbusier, que foi um grande mestre da Bauhaus. A Bauhaus que foi a escola de arte mais importante da história do mundo, na história da arte, é uma escola de arte moderna mais importante da história do mundo. Que lá lecionaram grandes arquitetos. Aí mais algumas obras dessa exposição. Tem aí alguma coisa de pintura também que está sendo apresentada nessa parte aí. E tem uma outra escultura também que está debaixo dessa dessa rampa. Essa rampa aí que é uma marca registrada desse prédio. É uma rampa que tem uma parte de cima ali que tem várias curvas que são também elementos muito utilizados pelo Niemeyer nos seus trabalhos arquitetônicos. Essa rampa ela dá acesso ao primeiro pavimento e segundo pavimento também. E ela é sempre muito utilizada pelos artistas que vêm participar da Bienal. Ela é sempre introduzida forma um complemento nos trabalhos deles, né? De alguns artistas. Sempre tem um que consegue ficar nessa parte aí. Que é uma parte interessante, até que dá para ser vista de cima, dá para ser vista de lado. Tem bastante perspectiva de visão diferente aí para o artista que fica nessa parte da exposição. É uma rampa muito bem feita. As curvas do Niemeyer. Os pilotes, dá para ver ali alguns. Lá no fundo a parede de vidro, que é muito utilizada também nesses edifícios. Essas paredes que dá um complemento da parte interna com a parte externa do ambiente. E é um elemento muito utilizado também na arquitetura do Niemeyer, né? A parte de baixo do prédio. Lá fora um gramado do Parque do Ibirapuera. E aí a rampa de acesso pro segundo pavimento. Esse prédio inclusive foi inspirado na Bauhaus, a Bauhaus que foi uma grande escola da qual participou grandes nomes da arquitetura, do design, das artes plásticas do mundo, entre eles Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, que foi um grande arquiteto que desenvolveu essa arquitetura que nós temos hoje, que é uma arquitetura feita nos moldes da Revolução Industrial, que, por exemplo, essas vidraças que faz parte da parede externa do edifício, não seria possível ser construída nos séculos passados, século XIX, século XVIII, no tempo que ainda não era desenvolvidas as grandes indústrias no mundo de manufatura, e a partir daí foi possível construir essas construções em série, né?
os grandes edifícios que iniciaram nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, foi o primeiro lugar a ter os arranha-céus. E entre eles surgiram grandes arquitetos, Francis Lloyd Wright, Le Corbusier, que foi o mestre do Niemeyer. E essa é a Bienal. Aí tem algumas obras de arte de outro arquiteto representante da pintura também. Aí a parede de vidro do edifício Matarazzo, que foi construído com o dinheiro do Matarazzo, né? O Matarazzo, que foi um dos homens mais ricos do mundo, o empresário mais importante do Brasil. Titilo Matarazzo. O nome dele era Francisco Matarazzo Sobrinho. E ele que foi o mecenas, o entusiasta para a construção de todo esse Parque do Ibirapuera. Tem vários museus. Tem o MAC e seu pavilhão de exposições itinerantes, que é esse aí onde se encontra a Bienal, também chamado de Bienal. O MAN, que é o Museu de Artes Modernas, a OCA do Ibirapuera, e tem o Museu do Negro, e tem outros museus também no Parque do Ibirapuera. Aí mais uma instalação de um outro artista, que tem muita coisa de metal, tecido, pedras, e iluminação também que compõe essa obra de arte. E é impossível, toda obra de arte tem um significado, mas não é possível se conseguir entender cada uma delas, porque são muitas. Tem 140 ou 160 obras de arte. Eu não consigo me lembrar exatamente quantas, mas é mais ou menos isso que está sendo apresentado esse ano. Aí mais uma escultura, uma instalação do outro artista. É uma instalação bem rústica, tem muita coisa de madeira, de terra, barro. Aqui mais uma. Lá atrás mais uma obra. Tem os vídeos também, mas os vídeos não são possíveis apresentar porque eles ficam em salas escuras e ia atrapalhar a iluminação da imagem do celular, não ia ficar bom. Aí o lado de fora do pavilhão, São Paulo, um dia muito chuvoso. Aí dá para ver a Oca do Ibirapuera, que é um museu também, que algumas exposições itinerantes são apresentadas neste museu, que é uma concha côncava igual a parte do Senado da Câmara, da Assembleia do Congresso Nacional, né? A parte do Senado tem uma concha dessa,
com a boca para baixo, e na parte da Assembleia dos Deputados tem uma concha com a boca para cima, e que compõe o Congresso Nacional, no caso, né? Aí mais uma obra exposta nessa parede. Ali é um túnel colorido que tem algumas luzes que, inclusive, tinha muitas pessoas entrando lá para ter lá algumas pessoas saindo de lá. Para ter experiência de entrar naquela obra e entender como que ela é, né? Olha, várias luzes em um túnel. Tem também uma explicação cada uma dessas obras, não tem como a gente entender todas elas, porque demoraria muito tempo, né? Teve inclusive um ano que eles entregaram um material gráfico, mas aí não dava tempo de ler, o pessoal começou a jogar pro chão e ficou um pouco bagunçado, então ela já tem bastante tempo já para as pessoas que quiser se aprofundar mais no entendimento de cada obra, poder voltar outras vezes. É de setembro, nós estamos agora no dia 15 de setembro, ela vai até dezembro, então tem mais de 3 meses. Aí mais uma obra. E a arte moderna, ela toma proporções que a gente não consegue acompanhar, né, a mente do artista. O artista, ele tem o seu jeito de expressar seus pensamentos, expressar suas experiências, seus conhecimentos. E toda arte tem um significado. Mas está na mente do artista, né? Ele que sabe o que ele fez, qual a intenção dele com aquilo. O melhor mesmo é só não tentar entender. Só andar nas instalações do prédio e apreciar as obras, né? E ali é aquela coisa que eu disse sobre a parede de vidro, que ela é uma, uma interação entre o ambiente interno e o ambiente externo. A pessoa estando na parte de dentro, a parte de fora é uma continuação. E estando na parte de fora, a parte de dentro também é possível ter essa aí as escadas, né? Inclusive na amostra do redescobrimento
era diferente. A gente iniciava a visita pela parte de cima, entrava por essas escadas. Agora aí já entra por baixo. Aí já é a última parte da exposição. Ficou faltando alguma coisa ainda para ser vista. Não foi possível ver agora, mas aí no terceiro pavimento, se fosse para visitar toda a exposição mesmo, ia muito tempo, demoraria mais ou menos 3 horas, né, para ver a exposição por completo. Aí eu não consegui ver tudo, eu já vou descer para a parte de baixo de novo. Ficou faltando meio piso a parte de cima, ficou faltando para terminar. E é isso, esse foi o dia 15 de setembro, um dia muito chuvoso, um dia que tava um movimento não muito grande. Isso aí no final de semana lota, né? Muita gente no sábado, domingo, feriado. O mais importante é que não paga para entrar, né? É gratuita a visita.